Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será gravada. Todas as aulas serão no Eclass. Não teremos aula síncrona, ok? Nós vamos abrir o nosso livro de matemática no capítulo 11, página 79, e vamos fazer a página 79 e a página 80. Mas antes, ouça a explicação com a professora. Vamos falar sobre medidas de temperatura. Você já observou atentamente o ferro de passar roupas da sua casa? Esse instrumento já foi bem diferente no passado. O ferro também mudou bastante com o avanço da tecnologia. Então, no passado, o ferro era usado à brasa. É isso mesmo, sabe aquele carvão que você usa para fazer churrasco? Colocava ali dentro do ferro. E ali ele esquentava bem, precisava abanar com alguma coisa assim, para ficar bem quente, e aí então passava-se a roupa com aquele ferro, bem numa temperatura bem quente. Seria esse primeiro aqui. Depois os ferros foram evoluindo, e aí então nós tivemos esse segundo ferro aqui. Esse já era um ferro elétrico. Ele tinha um fio que você ligava na tomada e ele esquentava e você poderia passar a sua roupa. Depois veio um outro tipo de ferro, né, também elétrico, só que esse daqui, ele tinha algumas temperaturas, tá, que você poderia regular, tinha um botãozinho que você regulava a temperatura, e também para os tipos de tecido que você queria. De repente, um tecido mais delicado, então você colocava ele numa temperatura menor para não queimar, tá? E em seguida veio esse daqui, o ferro a vapor, e é o que temos de mais moderno hoje em dia. Temos também ele a vapor e sem fio, tá? Então, o que tem de mais moderno hoje em dia em ferro elétrico são aqueles ferros que são sem fio, que você pode usá-lo sem precisar ligar na tomada. Tem também um outro tipo de ferro que não é bem um ferro, mas ele sai um vapor, e aquele vapor você vai passando na roupa e a roupa vai ficando bem lisinha para você usar. Então, a tecnologia avançou muito, né, nessa questão do ferro elétrico. Agora você vai responder a questão 9, letra A e letra B. Em sua opinião, como as pessoas do passado faziam para saber se o ferro estava na temperatura adequada para passar roupas de tecidos especiais? Então, no passado, se era carvão, como que a pessoa fazia para saber se aquela temperatura estava boa para passar uma roupa que tinha um tecido um pouquinho mais delicado? Na sua opinião, tá? É uma resposta pessoal. E hoje, como nos informamos a respeito disso? Então, hoje em dia, como que você sabe que o ferro está na temperatura ideal para determinados tipos de tecidos, tá? Então, a resposta também é pessoal. Você vai pensar e vai responder. Na página 179 ainda, você vai fazer o exercício 10. Você vai observar a figura e vai escrever o que a mãe de Samira está fazendo, que instrumento usamos para medir a temperatura do nosso corpo e se existem outras situações em que precisamos medir a temperatura. É só a temperatura do corpo que a gente mede? Ou tem outras temperaturas que nós também podemos medir? Vamos mais para frente para nós sabermos? O exercício 11 traz um probleminha. No laticínio do tio Augusto, o queijo produzido é guardado com muito cuidado a uma temperatura de 15 graus Celsius. O que deve ser feito para que a temperatura da câmara refrigeradora da imagem esteja adequada? Então, você observa que a temperatura da câmara é 17 graus Celsius.
Só que os queijos precisam ser armazenados numa temperatura de 15 graus Celsius. Aqui precisa ser feita uma continha para você chegar a esse resultado. Vamos lá? Na página 180, aqui no Você Sabia, tem uma curiosidade. Você já teve febre? Eu acredito que sim, né? Todos nós já tivemos febre. Quando ficamos doentes, nosso corpo pode apresentar vários sinais de que algo não vai bem. Um desses sinais é a febre. Nós já estudamos sobre isso lá em Ciências, lembra? No semestre passado. Para verificar se alguém está com febre, basta usar um termômetro e seguir os passos abaixo. Então, você vai pedir para a pessoa colocar o termômetro embaixo do braço, né? Vai pedir para ele aguardar de 3 a 5 minutos. Se o termômetro for digital, ele vai apitar. E aí, quando você ouvir o barulhinho do sinalzinho do termômetro, aí você retira ele debaixo do braço e a temperatura que estiver medindo, tá vendo aqui, olha, em vermelho? Esse termômetro, ele não é um termômetro digital, tá? Então, ele não faz aquele barulhinho, ele tem aqui nessa pontinha dele aqui, ele tem um líquido chamado mercúrio. E esse líquido é que sobe, né, com a temperatura. Quando você coloca essa pontinha aqui embaixo do braço, conforme esquenta, ele vai subindo e vai marcando a temperatura, tá? Até lá em cima, se for o caso, tá? Mas tem o digital. O digital é aquele que apita e quando a mamãe olha, ele já está marcando a sua temperatura. Então, aqui está falando para você retirar o termômetro e observar até que ponto ele subiu de mercúrio. Então, no caso desse aqui, tá? Esse tipo de termômetro. De acordo com a temperatura, analisa-se a pessoa se está ou não com febre. Então, se ele medir até 37 graus Celsius, a temperatura é normal do corpo. Ele está bem. 38 graus Celsius, ele está um pouco febril, né? Então, precisa ficar de olho, a mamãe precisa ficar de olho para ver se a temperatura não vai subir mais. De 39 a 40 graus, a febre é alta e muito perigosa. Precisa levar para o hospital para ver o que é que está acontecendo, tá bom? Cuide bem da sua saúde. Se a febre o atingir, procure um médico na companhia de um adulto para checar o que está acontecendo com o seu corpo. Então, essa é uma curiosidade e o que você deve fazer no caso de febre. Na página 180, aqui tem o clique, que você vai pegar a sua caneta marca-texto, vai grifar. A temperatura é uma grandeza. O grau Celsius, que é aquele Czinho com aquela bolinha em cima que eu falei para vocês, é a unidade de medida usada no Brasil e na maioria dos países do mundo. Então, olha, ponto de ebulição da água, ponto de fusão da água, zero absoluto. Então, aqui, esses termômetros, eles estão marcando o calor ou a temperatura da água, tá? Se ela está muito quente, se ela está muito fria. Então, nós temos termômetros que marcam a temperatura do corpo e termômetros que marcam a temperatura da água também. Temos também um termômetro que marca a temperatura do tempo, tá? Então, se está muito calor, quanto está medindo a temperatura do tempo, se está muito quente, se está muito frio, tá bom? Então, nós temos termômetros especiais para cada tipo de medida, tá? Mas todos eles têm esse símbolo aqui, olha, tá? Graus Celsius. O exercício 12 da página 180 vem pedindo para você observar o tempo previsto pela meteorologia em uma determinada cidade do Brasil nos dias sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Então, você vai observar que o que está em vermelho, a setinha vermelha que está indicando para cima, é a temperatura máxima, a setinha azul que está indicando para baixo é a temperatura mínima, e essa gotinha
é a umidade, tá? Tá vendo que no sábado, no domingo e na segunda está indicando que tem chuva. Então, qual é a umidade do tempo nesses dias? E aqui tem algumas perguntas. Qual é a temperatura mínima prevista para o sábado? Qual é a temperatura máxima prevista para o domingo? E em quantos graus a temperatura pode variar na segunda-feira? Aqui você precisa fazer uma continha, tá bom? Aqui nós temos um erro. Você vai observar a imagem e vai marcar onde está o erro. Se você estiver com o seu caderno, você vai escrever aí no seu caderno onde está o erro nesta figura, ok? Então, que vocês tenham um ótimo dia, façam tudo com capricho e atenção. E na próxima aula síncrona, nós vamos estudar a página 181, que fala sobre medidas de comprimento, ok? Beijos da Pro e tenham um ótimo dia.